boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro São José. Eu me chamo Ana Carolina, fui convidada dessa vez para representar o centro. Já estive aqui antes numa live sobre eutanásia, tendo IGTV do centro para quem quiser assistir. E dando continuidade dando continuidade à semana da vida, primeira semana da vida do Centro São José. Nós recebemos com muita alegria a doutora Milena Caldato. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Agradeço também vocês pelo convite, especialmente na pessoa do Samuel, que entrou em contato conosco e que fez esse agradável momento, né, do fim de uma quinta-feira. Certo. Bom, gente, para quem não conhece, a doutora Milena, ela é especialista em bioética pela Università Sacro Cor de Roma. Ela é doutora em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, professora da Universidade do Estado do Pará, professora titular e coordenadora do curso de medicina do CESUPA e muitas outras coisas que tem no currículo dela que eu ia precisar uma noite, uma live só para terminar de ler o currículo dela. Então, antes de iniciar a live, nós vamos fazer o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo. Como anunciado nas redes sociais do Centro São José, o título da live de hoje é Desafios Contemporâneos ao Direito à Vida Embrionária. Então, doutora, creio que seria pertinente nós começarmos justamente por aquelas perguntas que todo mundo faz. O embrião é uma vida humana? Ele é uma pessoa? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bom, na verdade, existem alguns problemas da vida moderna que, na verdade, eles aparecem por conta de uma grande melhoria da ciência. Nenhum de nós é contra a ciência, muito pelo contrário, a ciência ela vem trazer uma série de possibilidades que não existiam antes, e com o advento de casais que tinham problemas na fertilidade, foi se melhorando técnicas de fertilização e com o aparecimento da técnica de fertilização, apareceram alguns problemas que antes sequer existiam. Então, nunca se teve dúvida que o embrião humano é uma vida humana. A partir da fecundação, quando se une metade, né, do conteúdo genético de uma pessoa que vem da mãe com outra metade do conteúdo genético que vem do pai, a partir daquele momento, uma nova pessoa se formou. E isso não é dúvida. Existem vários e vários livros de embriologia, livros nem sequer ligados à igreja, que sempre colocaram, a partir daquele momento, uma nova identidade genética surge. Entretanto, quando a gente começa algumas vezes a iniciar uma nova técnica, uma nova área da ciência, alguns dilemas éticos começam a aparecer. Tá? E agora, o que eu faço com essa nova célula? Só que essa nova célula, chamada embrião, ela na verdade não é uma célula qualquer. Ela é única e irrepetível. Ela tem, na verdade, um material genético que só ela tem. Mas ninguém, né, nenhuma outra célula vai ter aquela combinação que vai dar origem realmente a um ser humano como a gente está acostumado a ver, uma pessoa, né, adulta, com todos os seus órgãos formados. Certo. Agora, também, eu acredito que, quanto a essa questão da vida biológica, que a senhora esclareceu muito bem para a gente, seria bom também nós entendermos e respondermos essa dúvida que muita gente tem, que tudo bem, para a medicina realmente, para as ciências biológicas pode parecer muito claro, finalmente, de que o embrião é um ser humano. Mas como responder para as pessoas que dizem que ele não é uma pessoa? Bom, a questão, o conceito de pessoa, ele pode, né, já que a gente não está falando que, quando a gente entra nessa área de que ser humano não ser igual a pessoa humana, a possibilidade de relativização ela vai ser muito fácil, porque se eu entrar na sensação, na ideia de que um ser humano, para ser humano, não obrigatoriamente ele teria todos os desafios e os direitos de pessoa humana, isso então poderia realmente relativizar e colocar ligado à pessoa humana
determinadas capacidades e competências que o ser humano tem. Então, por exemplo, só vou considerar a pessoa ao nascimento, só vou considerar a pessoa quando o coração começar a bater, só vou considerar a pessoa quando ele tiver capacidade relacional. Se isso passar a fazer parte, a gente perde a base, a gente perde a ontologia, porque, na verdade, eu posso relativizar em qualquer coisa que eu inventar. Então, existem até bioeticistas que dizem que a pessoa humana só poderia ser poderia ser considerada quando tivesse a capacidade de relação, ou seja, a partir dos 2 anos de idade. Então, quer dizer, durante 2 anos você tem um bebê, um filho, mas que é uma vida, mas que não é pessoa. Então, o grande problema de nós não termos um marco inicial biológico confirmado é que você relativiza para qualquer coisa, porque aí cada um vai usar o argumento que quiser. Um vai falar que é a notocorda, que vai dar origem ao sistema nervoso, outro vai falar que é o batimento cardíaco, outro vai falar a capacidade de sentir dor, e vai ficar uma série de variações eminentemente relativos que não são realmente ontológicos. A proposta é que a gente tenha essa clara compreensão que o óvulo da mulher não é uma vida humana, ela é uma célula humana. O espermatozoide é uma célula humana, mas não é uma vida humana. Nessa fusão, nessa junção, nessa fecundação, a partir daí é uma vida humana, que já se inicia a partir daquele momento. E nenhuma outra modificação vai acontecer em que sentido? Vai acontecer algo mágico que vai mudar tudo o que está acontecendo. Não. Depois da fecundação, tudo que for ocorrer, vai ocorrer o que a gente chama de coordenação. O próprio embrião tem essa capacidade de se autocoordenar. Tá? E, como eu falei anteriormente, de forma alguma demonizando a ciência, muito pelo contrário. Só que, quando a gente às vezes melhora algumas técnicas da ciência, a gente abre outros desafios éticos. Então, antes não existia embrião fora do abdômen da mulher. O embrião estava lá nas trompas e no útero. Depois, com o advento da fecundação, a gente passou a ter embrião fora desse corpo. E aí entra essa necessidade realmente de se discutir qual o limite do correto dessa manipulação. Esse comentário, inclusive, que a senhora fez sobre a questão da capacidade de raciocínio da criança de 2 anos, isso me lembrou claramente o Peter Singer. Ele tem esse tipo de teoria, e eu acho que foi ele que disse que até os 3 anos seria considerado moralmente ético, por exemplo, se eu tivesse um filho de 3 anos, matá-lo, porque eu não queria mais ser mãe, porque ele não tem a capacidade racional de aprender conceitos abstratos, portanto, ele ainda não é plenamente racional. Isso realmente abre para esse tipo de discurso. Sem dúvida, quando você tem conceitos filosóficos, conceitos éticos, conceitos até mesmo morais, mas que eles não tenham clareza de em que antropologia ele se baseia, você relativiza tudo. Então, na verdade, tudo acaba ficando baseado no pensamento daquela pessoa que está apresentando suas proposições, suas teses. Mas o que se deve ter de clareza é que o embrião é uma fase de vida humana. Tá? Naquele exato momento, aquela pessoa humana se encontra numa fase extremamente frágil, até extremamente fragilizada, e que precisa de tutela, precisa de suporte, mas ele não é um ser diferente do que ao nascer. E por esse motivo não teria como a gente estar relativizando essas questões. A bioética tem várias correntes, né? Existem várias correntes baseadas no que se tenta determinar dos seus principais valores. Então, muito cuidado se deve ter nisso, porque a gente pode realmente relativizar se não tiver embasado numa antropologia forte essa visão. Doutora, outra dúvida que pode surgir e que, sinceramente, surgiu muitas vezes para mim enquanto eu estudava a temática da bioética, a temática da vida humana, é a questão do surgimento de uma pessoa quando se trata de gêmeos univitelíneos. Porque realmente, às vezes, buscam relativizar a questão da pessoalidade, dizendo, bom, o zigoto não é realmente uma pessoa, porque como é que vai surgir uma outra pessoa, de um zigoto, que vai ser duas pessoas, entende? E muita gente eu vi que realmente tem essa dúvida, eu tinha essa dúvida muito sincera mesmo,
a senhora puder esclarecer para a gente, porque esse é um argumento muito forte que tem se apresentado principalmente na academia, para quem estuda bioética. Certo. Na verdade, assim, primeiro que se busca desconstruir todo um estudo, todo um argumento com exceções, né? Na espécie humana, a gravidez gemelar, ela é exceção, ela não é a regra, muito pelo contrário. A gente sabe que quando aparece trigêmeos ou quadrigêmeos, quíntuplos, então, são, assim, exceção da exceção, com risco até de vida, é uma gravidez que acaba sendo de risco, e, na verdade, o gemelar, ele sai um pouco da regra. Mas o que se tenta colocar, o que se tenta demonstrar é que sequer, por mais que eles sejam univitelinos, sejam monozigóticos, como a gente chama, eles têm diferenças, particularidades no seu próprio DNA desde o início dessa vida, porque existem crossing overs na própria meiose, que antes a gente não sabia disso. Então, não existe troca entre os cromossomos apenas na hora de formação do gameta e na hora da meiose, mas pode-se ter também durante a divisão desses gemelares. Então, se a partir daquele momento existe a divisão e eles passam a ter caminhos diferentes, formando realmente a pessoa humana separada, dois novos seres vivos, a partir daí eles são pessoas humanas, têm um DNA, vamos dizer, não é idêntico, é quase idêntico, mas pequenas porções podem ser diferentes, e por isso até justifica quando se nasce, a mãe bater o olho e falar, são diferentes. Então, são pessoas diferentes, porque essas pequenas particularidades elas já se iniciam desde as suas divisões. Não é bem desse tema, mas só para chamar a atenção, as células, elas são, no comecinho das divisões celulares, elas são microscópicas, você não vai conseguir ver diferença. Então, muitas vezes se chamava de aglomerado de células, até para se apoiar a lei da biossegurança em 2005, se utilizou essa fala, que é uma fala grosseira até, então que até 7 dias, até 6, 7 dias de vida intrauterina não era uma vida, porque era um aglomerado de células iguais. Existe uma pesquisa na Nature, que é uma revista muito importante, que saiu em 2002, já tem bastante tempo, 18 anos, e a frase, o título dela é Seu Destino desde o Primeiro Dia. Então, ele mostra que desde o primeiro dia, nossas células corporais, elas vão se dividindo. Então, inclusive desses gemelares, tá? Uma parte vai formar anexos embrionários, placenta, que a gente chama de trofoblasto, e a outra parte vai formar a massa celular interna e vai formar o embrião, feto, né? E o bebê. Então, isso já vai acontecer desde o primeiro dia, isso está marcado para acontecer. A diferença só é que não é visível. Nós não conseguimos ver nem a nível de microscópio. Então, é possível mostrar essas diferenças, é possível contra-argumentar do ponto de vista científico para quem diz que o gene lá não seria considerado pessoa, já que vai se dividir, porque acontece desde o primeiro dia essas diferenças não visíveis, mas já marcadas por sondas genéticas, por exemplo. Sim, é muito interessante essa questão da contribuição da medicina, das outras ciências biológicas, porque realmente é um problema que se enfrenta muito quando se estuda bioética, principalmente quando se estuda filosoficamente a parte da ética da bioética. Existe uma grande crítica que se diz assim, bom, é tudo muito especulativo, é tudo muito filosófico, cientificamente é completamente diferente. Mas a gente vê que a própria ciência leva aos mesmos resultados que a filosofia ética, chega na questão de conclusões. Ela confirma as premissas do estudo filosófico. Isso é muito interessante. Sim, sim, sem dúvida. E esse é o grande papel da ciência, né? Na verdade, a ciência vem com a finalidade de auxílio, de apoio, respeito às diferenças, respeito a quem de fato não acredita na transcendência, mas sempre com o objetivo de apoio, de ajuda, de auxílio, não com o objetivo de uma espécie de confronto entre fé e ciência, não é a verdadeira ciência. Doutora, outra questão que é muito debatida e é um argumento muito utilizado é a questão de que será que o bebê não é uma parte do corpo da mulher? Todo mundo diz que, bom, a partir da anidação ele é apenas uma parte do corpo da mulher porque ele está ali dentro e, como a senhora mesma disse, né, existe uma grande relatividade
quando se trata do início da vida dessa pessoa. Então, às vezes, até tal período da vida, eles dizem que é parte do corpo da mãe. Ou então, a partir, sei lá, da nidação, ele é parte do corpo da mãe. Ok, bom, vamos lá. Se esse bebê, né, esse embrião, esse zigoto recém-iniciado, ele realmente faz essa fecundação, e essa fecundação ela vai começar entre a fecundação acontecer e até a nidação, vai passar aí por volta de uma semana. Essa mulher sequer sabe que já está grávida, porque ela não tem nenhum tipo de sinal, ela não tem nada que possa, nesse exato momento, dizer para ela que ela está grávida. Quando as pessoas têm algum tipo de controle do seu ciclo, através de método Billings, conhecer o muco cervical, ela pode até inferir, porque ela sabe que naquele período ela está fértil, por conta do muco, da temperatura, tem várias outras maneiras que não cabe hoje aqui a gente falar, mas ela pode até acreditar que estaria grávida porque teve a relação sexual naquele período de ovulação. Mas, fora isso, ela não tem como saber naqueles primeiros 7 dias, 6, 7 dias, onde ele vai começar a ter, na verdade, força, robustez, ele vai se dividir para que ele possa ter força para poder realmente infiltrar uma parte do corpo da mulher. Quem fala que é um pedaço do corpo da mulher desvaloriza metade do material genético que aquela nova pessoa está carregando. Tanto é que é um novo ser, é uma nova vida, que a mulher ela se transforma toda, independente dela querer ou dela não querer, ela se transforma totalmente para receber essa nova vida, tá? Ela vai ela vai modificar a estrutura e a espessura do endométrio, que é a camada mais interna do útero, para que esse novo ser consiga meio que se ancorar. Ele não vai poder ficar saltando feito uma bolinha, ele é muito pequeno ainda, ele é microscópico, então ele precisa ter raiz, ele precisa ter força para poder ele ficar fixo e poder receber os nutrientes. Mas, na verdade, não aconteceu nada de diferente no sentido mágico, nem no sentido de um novo conteúdo de DNA. Aconteceu a fecundação, ele começa a fazer as divisões celulares, ele chega num pedacinho que a gente chama de blastocisto, né, vai fazer toda uma modificação embriológica para poder fazer essa nidação. Então, na verdade, ele não vira o corpo da mulher porque ele fez a nidação. Tá? Ele está inserido porque naquele exato momento não tem outra maneira dele sobreviver se não for no corpo da mãe. Mas na prática ele é e continua sendo um novo DNA. E tanto é que o próprio material, o próprio sistema imunológico da mulher vai diminuir a sua maneira de trabalhar para não expelir esse novo, porque senão ele vai considerar aquilo um corpo estranho e vai colocar para fora, porque tem metade do DNA de outra pessoa que está ali que veio do espermatozoide. Então, por isso que, assim, é uma falácia dizer que é o corpo de uma mulher, né? É o mesmo pedaço do corpo da mulher. É uma falácia porque é bastante claro, bastante lógico no sentido biológico, sem dúvida nenhuma. E mesmo no sentido das pessoas que não são da área de saúde, é muito tranquilo a gente imaginar que não é o corpo da mulher, porque ele se autocoordena, ele se autodirige, ele manda as modificações hormonais acontecerem, ele resolve a parada, ele mesmo que manda tudo ir modificando para que se adapte àquela nova gravidez. Sim, sim, toda a evolução dele já está prevista desde a concepção pelo DNA. Sim, sim, sem dúvida. Agora, entrando mais a fundo no tema central da nossa live, nós sabemos que um dos principais desafios que se refere à vida humana embrionária atualmente é justamente a questão do aborto, que vem sendo muito, muito discutido há muitos anos, principalmente agora, depois dos eventos mais recentes. A senhora poderia nos esclarecer um pouco antes de entrar na questão da questão ética? Poderia nos esclarecer antes disso o que seria o procedimento de abortamento? Tá. Para a medicina, aborto vem da palavra abortus, que seria privação de nascimento. Então, do contexto de medicina, se utiliza a palavra aborto
para quando acontece um nascimento que não pode ser, que aquele novo ser não pode viver fora do útero materno, compatível com a vida. Então, se utiliza o período aborto até 20, 22 semanas, ou até 16 centímetros, que é um tamanho que se consegue, perspectiva de levar para UTI, conseguir cuidados mais importantes, se conseguir resolver, ou em torno de 500 gramas. Depois desses marcos, que obviamente dá para perceber que esses marcos eles podem até ir reduzindo de acordo com a melhoria da medicina fetal, dos apoios, né, de melhoria de UTI neonatal, etc. Mas a gente utilizava esses critérios de uma maneira geral, porque 500 gramas em diante já existem várias perspectivas de sobrevivência, né? Mais de 22 semanas também, apesar de ser um prematuro limítrofe extremo, difícil até dessa sobrevivência, mas é possível. Então, esse marco aborto é exatamente a ideia de um nascimento que aconteceu antes de um momento que o feto fosse viável de estar fora do útero. Então, depois desse momento, até a gente chama de parto prematuro. E por que essa questão? Hoje a gente se utiliza muito a palavra aborto para um procedimento provocado, mas o aborto ele pode ser provocado e pode ser natural, pode ser espontâneo. Aquela pessoa nem sequer quis que acontecesse, mas por diversos motivos ela não conseguiu sustentar, não conseguiu segurar aquela gravidez. Então esses dois tipos são importantes porque toda vez que se fala direito ao aborto, aborto pró-escolha, etc., está se falando, obviamente, do aborto provocado, não do aborto natural. E você perguntou o que seria. Na verdade, o aborto espontâneo, o aborto natural, simplesmente essa pessoa, por diversos motivos, tá? A gente até classifica de primeiro trimestre, de segundo trimestre, de terceiro trimestre, porque a gente tem a ideia do que pode ter acontecido. Quando é de primeiro trimestre, tem mais a ver com malformações no feto. Quando é de segundo trimestre, algumas vezes tem mesmo com o colo do útero que não fica fechado, não deixa a pessoa progredir. E o de terceiro trimestre são os casos até mais tristes, porque já está numa fase bem avançada, aquela família já até espera essa criança e acaba por perdê-la numa fase difícil. Mas quando a gente está falando de questões mais em relação leiga, né? Quando se usa a expressão aborto, hoje é falado muito com o aborto provocado. Tá? E esse aborto provocado, ele vai ser, não resta nenhuma dúvida, isso a gente pode falar com muita tranquilidade, que não estamos anos de falar, é uma agressão ao corpo da mulher. Porque eu vou ter que entrar numa situação, numa relação que está acontecendo de maneira harmônica, fisiológica, ou seja, naturalmente aquilo vai acontecendo. Ah, mas ela tinha náuseas, ela tinha dores. Essa adaptação pode não ser 100% silenciosa. Algumas pessoas sentem câimbras, outras sentem enjoos, outras não sentem nada, outras ficam até se sentindo muito bem, mas não significa que essa relação não era harmoniosa, ela era fisiológica. Quando você vai provocar a expulsão desse novo ser que vinha acontecendo, você vai ter que quebrar essa relação, tá? Você vai ter que fazer de uma maneira que essa relação se rompa. Então, se for logo no comecinho, os abortos provocados podem ser usados substâncias químicas, soluções salinas, hipertônicas para desidratar o embrião, matar o embrião e provocar expelir. A partir do momento que vai ficando maior a criança, você não consegue mais fazer isso. Então passa a ser um procedimento mecânico, um procedimento cirúrgico. E muitas vezes até rompendo membros do corpo do feto para conseguir fazer essa expulsão. Chegando até ao absurdo de se propor, muitas vezes, matar intraútero uma criança com 18 semanas, 16 semanas, que é ilegal no Brasil, isso precisa ficar claro, para depois provocar um parto, provocar uma antecipação de parto. Então, a pessoa tem todas as dores, mas ela acaba não tendo um bebê que nasce vivo, e sim morto, porque houve essa provocação. Então, não deixa de ser algo que, quando se usa muito essa questão, é direito isso? Olha, eu penso que os direitos que a gente imagina como direitos fundamentais, direitos importantes para alguém, eles têm como fundamentação um bem, têm como fundamentação trazer algo de bom.
E quando a gente coloca aborto como direito, você está primeiro tirando o direito da outra criança que não tem ninguém para cuidar dela e gritar por ela, porque naquele momento ela não consegue gritar. E segundo, mesmo falando em relação à mulher, eu penso que se esconde muito o problema da questão do que acontece depois disso. Se coloca o direito, aquela sensação de alívio, porque naquele exato momento eu não queria ter um filho. Mas esquece-se que é um assassinato e que depois as consequências podem ser bem agressivas. Então, talvez o direito aí ele seja realmente uma espécie de um uso não adequado dessa palavra e que leva a sensações depois até de frustrações, problemas bastante graves, né, com a chamada síndrome pós-aborto, que um bom número de mulheres acaba apresentando anos depois, décadas depois de ter feito o aborto. Tá? Achei muito interessante essa a sua fala sobre o fato da gravidez ter um processo fisiológico, porque recentemente tenho ouvido muito argumento de que, de alguma forma, a gravidez é uma violência à mulher, justamente por causa da questão do enjoo, a dificuldade de adaptação, etc. E tenho ouvido muito de que, por causa desses desconfortos que uma mulher grávida pode sentir, o aborto provocado deveria ser um direito. Agora, quanto a essa questão do direito também, justamente porque a gente falava sobre pessoa mais antes, acontece que também, uma vez eu ouvi dizer assim, não, você diz que é uma pessoa porque você pode defender isso filosoficamente. Você não consegue aplicar isso no direito porque existem muitas correntes da bioética que defendem conceitos de pessoas completamente diferentes. E é bom essa observação agora que nós falamos de direito, que na nossa Constituição existe uma emenda constitucional, já que todos os pactos de direitos humanos que o Brasil assina se torna emenda constitucional, ou seja, a nossa Constituição diz que o embrião é sim uma pessoa. No artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, diz lá, toda pessoa tem direito inalienável à vida, etc. Toda pessoa, desde o momento da concepção. Ou seja, já se considera desde a concepção um ser humano uma pessoa. Juridicamente é objetivamente aplicável ao nosso direito. Não precisa de uma grande briga doutrinária para isso. Mas o nosso Supremo foi lá e passou por cima disso muitas vezes. Sim, sem dúvida. É como eu estava colocando, a gente precisa ter a base de onde a gente se apoia, porque se a gente realmente começar a falar isso, existe uma tabela muito interessante que eu coloco em aulas, quando eu dou aula sobre aborto, sobre o início da vida, que você tem mais de 20 motivos para justificar o início da vida do ponto de vista biológico. Só que todos eles são um contínuo. Na verdade, a fecundação acontece e continuadamente, né, no latim contínuo, essa vida vai sendo desenvolvida. Não existe uma diferença entre ter 3 meses e ter 2 horas de vida intrauterina. Só que realmente o nosso ordenamento jurídico ele vai sim passar por questões relacionadas a questões filosóficas, a questões antropológicas. O que eu penso é que no direito os juristas, obviamente que os legisladores, me desculpe a honestidade, estamos ao vivo gravando, mas nem sempre os legisladores brasileiros eles se pautam em questões jurídicas, filosóficas, antropológicas para legislar. Algumas vezes são nem políticas, eu diria, são mais partidárias. O que estiver dando ibope, eles acabam às vezes legislando. E, na verdade, é importante que os grandes juristas brasileiros, os médicos, as pessoas que têm realmente cuidado e o contato com esse tipo de visão, estejam atentos a isso, porque a quantidade de projetos que tentam ir contra, né, a cláusula pétrea da nossa Constituição, que seria a vida deve ser tutelada. E a gente tem medicina fetal, tem um investimento absurdo hoje em dia no próprio país, com procedimentos fantásticos dentro do útero, fazendo cirurgias dentro do útero e a pessoa nascendo.
vida. Fazendo tudo aquilo, querendo que essa mulher tenha um bom pré-natal para que essa criança nasça saudável. É incongruente, tá? Existe essa incongruência e a gente não consegue explicar tão fácil. Sim, existem algumas outras incongruências também, como o fato da gente, no direito, defender o direito de gerações futuras ao meio ambiente, por exemplo, pessoas que nem foram concebidas ainda. Existem também direitos para as pessoas que já foram concebidas e estão no útero, como os alimentos gravídicos, que são devidos à criança que está dentro do útero da mãe dela que está grávida. Realmente existem muitas incongruências jurídicas nesse sentido e é realmente triste que essa situação aconteça no nosso país, que, diga-se de passagem, tem uma Constituição muito bem escrita. É mais uma questão mesmo de jurisprudência, outras legislações que vêm depois, outras portarias, etc. O que é importante ressaltar, honestamente falando, é que eu acho que temos sim algum grau de proteção a mais do que outros países, porque nós estamos entre. E não dá para falar em países, porque eu não saberia dizer para vocês, eu seria leviana se eu falasse em países, mas em termos de população mundial, nós somos um dos 25% da população mundial que tem leis um pouco mais restritivas para o aborto. Os outros 70 e poucos por cento da população, não em número de países, eles são bem mais liberais. Então, nesse contexto, talvez a gente precise, além de ficar feliz e até comemorar o fato de que a gente ainda tem leis mais restritivas, mas também ter muito medo, porque assim, ela bate todo ano na porta a possibilidade de liberação do aborto no nosso país. E são tão incongruentes que muitas vezes, primeiro se utiliza a ideia do risco de vida da mãe. Quando isso por exemplo, aquela menina, aquela mulher, aquela pessoa que foi violentamente, é, que foi incomodada, que foi estuprada, que sofreu um dos piores sofrimentos que uma pessoa pode ter, tá? Que é ter seu corpo violado de uma maneira por estupro, que honestamente deve ser uma das coisas mais dramáticas que alguém pode viver. E foi proposto que a pessoa pudesse ser submetida a um ultrassom, até para saber como é que se encontram essas questões internas de órgãos e tudo, até lacerações, porque a gente não sabe como foi esse estupro. Uma relação sexual agressiva, ela pode ser bastante lesiva, bastante. E até nisso agora já se diz que isso é um absurdo. Por quê? Porque se sabe que a maternidade é um instinto feminino. E quando ela ouvir esse coração, ela vê que existe uma pessoa, mexer os bracinhos, verdade, no Brasil já não é penalizado o aborto após um estupro, mas agora se tenta de um estupro, mas de qualquer maneira não se respeita o direito da mulher de querer ver isso. E pelo contrário, a última portaria do Ministério da Saúde está sendo massacrada toda hora para dizer que não deveria fazer um ultrassom. Então, como a gente vê, as incongruências elas não acabam nunca, né? Não acabam nunca porque a gente tem, por um lado, a medicina fetal crescendo horrores no país, custos elevados, pessoas se especializando, centros de ponta para tentar salvar vidas dentro do útero ainda, fazendo cirurgias, etc. Por outro lado, se coloca que não é vida, não é pessoa, porque não tem direitos. Então,
tá? Por um lado, o próprio SUS ofertando cada vez mais pré-natal, polivitamínicos, suplementos nutricionais, mas por outro, aquela pessoa tem direito a tirar a vida porque não é pessoa. Então, na verdade, são jogos semânticos, são maneiras de confundir a cabeça da nossa população. Agora, já que nós estamos justamente falando de direitos, o que a senhora acha quanto à questão de que o aborto deveria ser um direito da mulher, assim, no sentido específico de que ele é saúde para a mulher, já que é isso que se diz, né? O aborto faz parte deveria fazer parte de um programa de saúde reprodutiva, assim como um maior acesso aos contraceptivos, etc. Como se fosse a mesma coisa, digamos assim. Não, aí realmente não tem nenhuma fundamentação. Desculpa, tive uma interrupção na rua agora. Na verdade, não tem nenhuma fundamentação científica esse tipo de afirmação, nenhuma, tá? O aborto é uma agressão, tanto é uma agressão que a gente tem vários trabalhos, a gente tem trabalho desse ano até que mostra que mulheres que tiveram a gravidez inteira até o final e teve o parto, teriam chance X de depressão, mulheres que tiveram perdas, né, tiveram abortos, espontâneos, abortos que não foram provocados, elas têm uma chance maior de depressão do que aquelas que terminaram a gestação com parto, e mulheres que provocaram têm uma chance maior ainda, cerca de 4 vezes a mais do que as que tiveram parto. Então, de cara, já de imediato, a gente fala, não é bem assim, porque a saúde mental é comprometida. Abuso de substâncias, tanto as legalizadas, como álcool, como cigarro, ele aumenta, como também as drogas ilícitas, tá? Medicamentos para dormir, a quantidade de utilização de medicamentos para dormir é extremamente elevada, de remédios para depressão, tentativa de suicídio. Existem vários dados demonstrando isso, apesar de que não se quer muito que se toque nesse assunto, mas é real esse assunto. E além das questões de saúde mental, que muitas vezes é colocado como mas a gente não pode falar isso, porque tem outros aspectos, a pessoa pode ter tido um casamento ruim, outras coisas. Tudo bem, além dessas questões, você exige risco até de morte, porque você vai fazer um procedimento cirúrgico em um útero que está fragilizado, porque ele está doando tudo de si para aquele novo ser. Então, quando você fizer um procedimento cirúrgico, o nível de sangramento é muito maior do que se fosse um útero não grávido. Todas as consequências físicas também vão acontecer ali. Então, essa é uma das falácias mais fáceis de combater. Dizer que o aborto faria bem para a saúde feminina é uma extrema irresponsabilidade, porque isso não é. Eu acharia até mais honesto se a pessoa dissesse, não, é um procedimento, vai causar dano, mas a gente faria porque essa pessoa está sofrendo. Mas, de outra maneira, falar que a gravidez é uma agressão, honestamente, essa pessoa não merece nem continuar a conversa, o debate, porque não é real. De maneira alguma passa pela cabeça de ninguém acreditar nisso como realidade. Sim, sim, isso é verdade. É incrível, realmente, como se proliferou o uso desse tipo de argumento. Que, como a senhora mesma disse, né, acaba sendo muito claro, apesar de que algumas vezes possa não parecer óbvio, mas digamos que seja autoevidente de que se a pessoa for honestamente seguindo a corrente argumentativa, ela vai ver que isso é uma falácia. É um absurdo. Se a pessoa percebe se ela percebe que ela parte das premissas erradas, o que não é muito complicado de ver, como a gente tem visto durante todo o percurso da live, a gente vê que esse tipo de argumento não faz sentido nenhum. Na verdade, eu acho que o mais perigoso na atual conjuntura é quando a pessoa fala, não, é vida, eu sei que é vida, é ser humano, eu sei que é ser humano, eu sei que é pessoa humana, mas minha autonomia é mais importante, porque eu já tenho tantos anos, eu já sou isso, eu já tenho uma profissão, não vou atrapalhar minha profissão, não vou atrapalhar minha vida. E, infelizmente, no nosso país, esse argumento ele era muito pouco utilizado.
Então, se batia muito no início da vida. E em 2007, 2008, nós ficamos na Itália, fazendo um curso lá, e a gente discutiu até com algumas pessoas de lá sobre essa questão. Eles não falavam muito mais sobre é vida ou não é vida, como essa vida na fecundação. Isso se falava, mas era algo menos relevante para eles. E aqui era muito forte. Por quê? Porque lá eles já tinham passado por essa outra etapa, que a gente já está começando agora. Não vou perder tempo perguntando se é vida ou se não é vida. Que seja vida, mas a autonomia da mulher é prioritária. Então, hoje, esse argumento é um argumento mais complexo, porque você vai utilizar argumentos sólidos, embasados, antropológicos, mas a pessoa não vai se permitir refletir, dizer, então quer dizer que eu vou sempre me colocar contra a outra pessoa. Vai ser o meu direito, meu desejo de escolha, minha autonomia frente a outra pessoa. Então, eu penso que muitas das pessoas que são pró-vida e que valorizam a vida desde a concepção, a dignidade da pessoa humana, precisam estar preparados para tentar contra-argumentar muito nesse quesito de não ser um direito, porque fere também a sua dignidade da mulher, porque a gente às vezes tenta muito valorizar o embrião, que vai ser sempre valorizado para mim, acima de tudo, vai estar sempre valorizado, ele é o mais frágil, ele é o mais necessitado de tutela. Só que alguns argumentos a gente não vai conseguir, porque essa pessoa já foi para aquela conversa dizendo exatamente, não, não me interessa se é vida. Então, muitas vezes é necessário que a gente mostre para aquela pessoa que ela está fragilizando, ela está tirando, ela está atacando a sua própria dignidade humana, porque ela está indo contra dons que ela recebeu, sem sequer ela querer ou merecer ou fazer por onde, porque de certa forma a maternidade é um dom, é um recebimento. Ele não foi o que eu fiz que me deixou assim. E muitas vezes essas pessoas precisam ser orientadas nesse contexto, porque frequentemente as pessoas imaginam só embrião versus mulher. E na verdade não precisaria ser dessa maneira. Seria embrião mais a mulher. Nós até fizemos um vídeo ano passado, né, que eram vários médicos do Brasil, diversos, mais de 100, e a gente dizia, sou a favor das duas vidas, né? Das duas vidas. A gente não precisa colocar um contra o outro, porque ainda mais nesse momento, o embrião está mais do que necessitado da mãe, mais do que necessitado de proteção, porque senão ele não vai desenvolver-se. Então, chamar a atenção que é mais do que uma briga embrião versus mulher, você valoriza mais a vida intrauterina do que aquela mulher, jamais. É necessário ter acolhimento, porque eu acho que outro ponto que precisa ser muito colocado, principalmente nos grupos de apoio, nas comunidades, em grupos de jovens principalmente, é que uma gravidez indesejada é um sofrimento muito grande. Tá? Uma gravidez indesejada não é uma falácia, não é uma coisinha assim, é besteira dela, ela está triste porque vai ter um filho. Não. Uma gravidez não planejada, indesejada, ela é um sofrimento. A questão aqui não está para dizer que não é um sofrimento. Uma gravidez de um estupro é um sofrimento extremo. Deve ser uma sensação até de repulsa que a pessoa deve sentir do próprio corpo, porque ela passou por essa agressão. Então, eu penso que esse é um ponto que a gente precisa fortalecer. Essa pessoa precisa, sem dúvida nenhuma, ser apoiada, ser acolhida, ser valorizada e muitas vezes até sentir-se preparada para uma tomada heróica, de dizer, eu vou levar adiante mesmo com sofrimento. E depois eu não quero mais ver a criança, por exemplo, no caso de um estupro. Porque se eu entrar nessa jogada do que a lei me permite, eu vou ser para sempre uma assassina. E vou pensar nisso. Pode ser que eu passe 20 anos achando que, graças a Deus, eu me livrei dessa criança que ia ser um transtorno. Mas depois disso, vem a frustração, vem outros problemas e a gente sabe que vem. A síndrome pós-aborto, ela aparece, ela pode ser que não seja 100% das mulheres, mas os números são muito elevados. Tem números de 69% com dificuldades, por exemplo, de ter orgasmo depois de um tempo. Tem números de mais de 80% de pessoas que não conseguem dormir, tem flashbacks. Isso 20 anos depois, tá? Não imediatamente após o ato. Então, essas questões da mãe, eu penso que a gente precisa apoiar mais, porque senão parece que quem é pró-vida não se preocupa com o sofrimento humano, não se preocupa com a mulher, as feministas são as que realmente estão preocupadas com a mulher. E essa pessoa fica frustrada. Ela fala, poxa, mas não pensam em mim, só pensam no embrião. E, na verdade,
É pensando nos dois que a gente fala que o ideal era que realmente a valorização da vida fosse desde a concepção. Não é só na concepção, desde a concepção até a morte natural. Então, essa pessoa que está grávida, seja uma gravidez porque ela realmente foi inconsequente, não se planejou, ou seja por um estupro, ela tem uma outra vida dentro dela. E ela precisa ser acolhida, abraçada, acalentada, apoiada e dizer, eu estou com você, e a gente vai te ajudar nessa fase de sofrimento. E vai ser sofrimento. Não é que vai sumir aquele véu do sofrimento, vai desaparecer e nunca mais essa pessoa vai sofrer. Ela vai sentir. Porque quando der a náusea, quando der a dor, quando der a cãibra, quando der a enjoo, ela vai dizer, por que eu aceitei isso? Mas depois ela vai dizer, não é melhor do que ser assassino de alguém? Então, eu penso que uma das coisas mais importantes é valorizar essa pessoa que sofre também, mas valorizar no contexto de estar junto e não dizer que eu entendo seu sofrimento, então vamos fazer o aborto. E sim o contrário, eu estou com você, eu estou aqui para te ajudar como pessoa e quero que você passe essa fase do sofrimento sabendo que tem uma pessoa que te ajuda também. Inclusive, essa é uma grande distorção que fazem quando se trata de dizer ter compaixão para com a mulher que está grávida, ou porque ela não quis, ou assim, porque ela foi inconsequente, ou porque ela foi estuprada. Mas justamente distorcendo o sentido da palavra compaixão, porque compaixão é sofrer a paixão com. Isso, Então, a partir do momento que você diz para a pessoa que ela não, que ela pode simplesmente abortar, e aí tudo bem você apoia ela naquele momento, depois você larga de mão, e depois para apoiar ela no momento de todas essas crises que ela pode ter psicológicas, de arrependimento, insônia, depressão, pode chegar a querer se suicidar. Ninguém tá ali perto dela quando isso acontece. Uma sim, vez sim, eu vi um relato de uma moça, uma vez quando eu estava pesquisando sobre esses, esses abortos que se. Desculpa, gente, é o meu gato. Ele passou aqui na frente. Quando você fala desses abortos que se fazem com pílulas, por exemplo, medicamentos abortivos, que é muito vendido nos Estados Unidos. Uma vez eu vi uma moça dizendo, bom, o grupo feminista de que eu fazia parte me apoiou na hora de comprar os medicamentos, foi lá, compraram para mim, deram todo o apoio. Mas depois que eu tomei, que eu pensei que eu fosse morrer porque eu não aguentava as contrações, eu estava sangrando muito, simplesmente me ignoraram. A clínica onde eu fui me ignorou, aquelas moças do grupo que estavam me apoiando me esqueceram e tô aqui hoje em dia sofrendo com a escolha que eu fiz. Eu achei muito interessante esse relato dela, porque realmente é uma questão, não chega a ser realmente uma luta pela mulher. A gente sabe disso. sim, sim, sem dúvida. E eu penso que até a gente precisa também ter o cuidado exatamente com as falas. Todas as vezes que se coloca bioética do início da vida, se coloca essa questão do embrião, de quando começa a vida, etc., isso é extremamente importante, até para expor o que a ciência tem muita coisa já estabelecida pela ciência, a novidade do genoma humano, da genética ajudou bastante esse estabelecimento, sem dúvida nenhuma. Mas talvez a gente precise realmente, quando se trata de aborto, colocar também a questão da reprodução associada, porque é interessante você falar que é um direito reprodutivo da mulher o aborto, mas eles não falam que a mulher frequentemente fica frígida depois de múltiplos abortos, que é muito comum a realização de 2, 3, 4 abortos naquela pessoa que começou a fazer aborto muito precoce. Tá? Isso não é falado. A pessoa quase que ela entra numa espécie de já não quero mesmo, vou de novo, vou de novo. E isso sem sequer permitir arrependimento. Depois a conta vem complicada e aquele tal direito reprodutivo é totalmente perdido, porque na verdade a gente não respeitou o direito reprodutivo. Na verdade, ela passa por um momento que ela não gostaria e eu volto a insistir, ninguém está dizendo que a gravidez indesejada é maravilhoso. Pode até ser dentro de um próprio casamento, dentro de uma família estruturada e estável, na hora que ela vem sem estar preparada, não passei por isso, mas deve ser muito ruim, porque você vai ter todas as transformações e as incertezas, eu vou gastar tanto, eu vou fazer aquilo. Mas aí é que entra a questão.
está preparado também para intempéries, para sofrimentos, para desvios de rota que a gente tenha feito de planejamento da vida, também faz parte da vida de um bom cristão, faz parte de uma pessoa que está preparada e motivada para a vida. E nesse contexto é que eu acho que a sociedade precisa se preparar para ajudar a mulher que está diante de uma gravidez indesejada. Não o contrário. Não a sociedade se preparar e dizer, porque morrem muitas mulheres de aborto clandestino, nós vamos liberar por isso. Até porque é uma grande falácia, se usa dados até absurdamente elevados, 400 mil mulheres morrem no Brasil por aborto clandestino. Primeiro que nem morrem, não morrem nem 100 mil mulheres em idade fértil por ano. Na verdade, 60 mil mulheres em idade fértil, de 10 a 49 anos, cerca de 60 mil mulheres morrem no Brasil por diversas doenças, por todos os anos. Por câncer, por pneumonias, por acidente de carro. Então, não tem como morrerem 400 mil por aborto clandestino. A gente não quer que morra nenhuma por aborto clandestino, por aborto nenhum. Mas a gente não pode pegar algo errado e transformar em algo certo só para que aquilo deixe de acontecer. Eu não posso liberar as drogas porque muitas pessoas usam drogas e morrem por overdose. Isso não é correto. O correto é tentar fazer uma educação onde a pessoa não busque as drogas, não tenha overdose, não busque drogas ilícitas, e não o contrário, fazer de conta que aquilo vai fazer bem para a pessoa, então vamos liberar as drogas. Não é desse formato. Então, esse é outro argumento bastante falacioso, inadequado, que se utiliza com essa proposta de liberação do aborto. Doutora, eu queria só, acho que como última pergunta, antes das suas considerações finais, queria lhe perguntar sobre a questão dos riscos que uma mulher pode passar dentro de um processo de abortamento. Dentro dessa questão como a senhora diz, existe um risco cirúrgico. O que pode acontecer dentro do processo, dependendo do tipo de abortamento a que se procede? Quanto mais adiantada a gestação, o risco aumenta, tá? Porque essa criança, ela já vai tendo ossos, ela já vai tendo órgãos maiores, ela já vai tendo uma série de defesas dessa agressão que seria esse procedimento cirúrgico. Então, quanto mais, não é à toa que a maioria dos países que liberam aborto, liberam até um determinado momento, até 12 semanas, até 18 semanas. Por quê? Porque, na verdade, se sabe que você induzia um parto, tá? E induzir um parto, principalmente de um bebê que foi morto intraútero, e fazer essa indução acontecer, obviamente que a possibilidade de morte é maior. Além disso, você muitas vezes vai ter que usar cureta, que é uma colherzinha que vai ser colocada dentro do útero para fazer a raspagem de todos aqueles materiais que sobraram desse aborto. Então, essa cureta pode fazer um sangramento maior, pode lacerar, pode furar o útero e acabar até essa pessoa tendo que fazer uma cirurgia de urgência, abrir e tirar o útero, ou seja, perde o direito de ser mãe, por exemplo. Pode sofrer hemorragias, pode sofrer infecções, porque na verdade você está colocando um corpo estranho para dentro daquele organismo feminino. Então pode ter todas essas complicações relacionadas ao procedimento, podendo até chegar à morte. Não é que um abortamento dentro de um hospital não aconteça com morte. Pode ter, porque se partos completamente apoiados, controlados, conduzidos, pode ter alguma complicação, tá? Uma trombose, uma fabricação grande de trombos e a pessoa até acabar, ou então um grande sangramento, tá? E não conseguir coagular esse sangue e acabar sangrando em maior quantidade. Então, todas essas situações podem sim acontecer durante a realização do aborto. Certo, doutora, muito obrigada. A senhora tem 4 minutos para as suas considerações finais. Bom, segundo vários dos nossos ídolos da igreja, né, católicos, santos, diversos deles colocam que quando você tem uma geração, uma nação, um país, né, que eu não vou citar, né, a pessoa que eu estou na cabeça agora, porque na verdade eu não quero falar a frase errada, mas pegando vários deles, inclusive João Paulo II, Padre Pio, todos eles colocam muito claramente que quando você tem uma sociedade que não defende aquele que mais precisa, no momento que mais precisa,
Você imagina os outros, né? Os outros que já são mais velhos, que já têm perspectiva de se defenderem. O aborto, ele é, sem dúvida nenhuma, o aborto provocado aqui, né? Deixar claro que quem sofreu aborto sofre demais, um aborto espontâneo, natural, já é um sofrimento muito grande. Perder um filho sem possibilidade de recuperá-lo é muito triste. Então, falando do aborto provocado, na verdade, ele é, sem dúvida nenhuma, uma grande agressão. Uma agressão à criança, obviamente, que perde a vida, que não vai conseguir estar realmente nascendo. É uma agressão à mulher, porque, na verdade, a gente tem que lembrar que essa pessoa vai ser instrumentalizada, vai passar por procedimentos invasivos e vai mexer com a sua intimidade, inclusive intimidade do ponto de vista sexual. Talvez até o aspecto dela relacionado a interesse sexual possa modificar, isso não é valorizado. E por fim, né, não digo nem por fim, porque ainda tem um outro quesito, mexe e ele não respeita o pai dessa criança, porque muitas vezes essa pessoa não é consultada, tá? Fala, mas é do corpo da mulher, ela tem o direito. E se ele não quiser, como é que a gente vai fazer isso? Vai dizer que ela é obrigada a continuar porque metade daquele DNA quer que continue? Então, desrespeita o pai dessa criança e desrespeita a sociedade. Tá? Nós já temos uma população, uma taxa de fecundidade no nosso país menor do que 2,1. Então, a gente já não mantém a quantidade de população se a gente continuar nesse mesmo ritmo. Então, quando eu valorizo demais o aborto, como tem sido algumas políticas públicas em vários países, esse país envelhece. E depois ele volta a ter que mudar tudo de novo e correr atrás de taxa de natalidade aumentando, porque senão ele não consegue sequer pagar a previdência dessas pessoas que estão envelhecendo. Então, é um contrassenso em todos os aspectos. O aborto é uma agressão e a vida ela tem que ser valorizada sem distinção, desde a concepção até a morte natural, aceitando os seus desafios, os sofrimentos que aconteçam e a sociedade dando suporte para essa pessoa que está sofrendo. Certo. Agora, então, eu gostaria de agradecer a sua participação em nome do Centro de São José, participação no Apostolado do Centro de São José, na primeira semana da vida que estamos fazendo. Também queria agradecer a presença de todos os espectadores da live. Eu acho que nos enriqueceu muito a todos, a palestrante, a mim, a todos que estavam assistindo. E também gostaria de lembrá-los que amanhã a live vai ter um horário diferente, vai ser 11 horas da manhã, vai ser com o Dom Ascona. Ele vai falar sobre o tema a defesa da vida e o valor da pessoa humana, a atuação da igreja frente aos desafios contemporâneos. Então, é isso. Muito obrigada a participação de todos. E para finalizar, né, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, doutora. Estou muito Obrigada, boa feliz noite com a também. live. Foi uma ótima conversa. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite, prazer.